Sob a proteção de Deus e a bênção de São Luís de Tolosa, declaro aberta a segunda sessão extraordinária aos 10 de janeiro de 2023. Peço ao primeiro secretário que faça a leitura da pauta da presente sessão. Ordem do dia. Primeiro, única discussão e votação do veto total aposto ao autógrafo de lei número 84/2022, referente ao projeto de lei número 85/2022, de autoria da vereadora Sueli Karina Ivo Vieira, que dispõe sobre a obrigatoriedade da divulgação de listagem de pacientes que aguardam por consultas com médicos especialistas, exames e cirurgias na rede pública de saúde municipal da Estância Turística de São Luís do Paraitinga. Segundo, única discussão e votação do veto total aposto ao autógrafo de lei número 85/2022, referente ao projeto de lei número 86/2022, de autoria da vereadora Sueli Karina Ivo Vieira, que institui a Feira de Barganha de São Luís do Paraitinga. Única discussão e votação do veto total aposto ao autógrafo de lei número 87/2022, referente ao projeto de lei número 88/2022, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que determina a substituição das atuais portas de aço e vidros instaladas em imóveis tombados pelo patrimônio histórico nacional, infante, estadual, codefado, destinada à utilização de comércio, instituições de serviço pelas portas em madeiras e da outra providência. Única discussão e votação do veto total aposto ao autógrafo de lei número 89/2022, referente ao projeto de lei número 95/2022, de autoria do vereador Marcelo Henrique Santos Toledo, que dispõe sobre a isenção de IPTU e taxas tributárias a imóveis tombados pelo patrimônio histórico e cultural do município de São Luís do Paraitinga. Segunda discussão e votação do projeto de emenda à lei orgânica número 03/2022, de autoria dos vereadores Adilson Mendes da Fonseca, Arildo Mendes da Fonseca Júnior, Benedito Tadeu dos Santos, Dirceu Diniz Marcolino, José Roberto Correia, Marcelo Henrique Santos Toledo, Maria Aparecida Santos Brandão e Sueli Karina Ivo Vieira, que revogam os incisos terceiro e quarto do parágrafo terceiro e revoga o parágrafo quarto, altera o inciso primeiro do parágrafo terceiro, altera o parágrafo 7 e acrescenta o parágrafo 9º no artigo 14A da Lei Orgânica do Município. 6. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 01/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para atender à construção da Casa de Cultura. 7. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 02/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para atender à recuperação do pavimento da via de acesso Vitorino Teixeira Leite de Farias e Capiçaba. 8. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 03/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para atender à resolução número 151, de 11 de novembro de 2022. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 04/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para atender a resolução número 152, de 11 de novembro de 2022. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 05/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial para atender às despesas com equipamentos. 11º. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 06/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a
abertura de crédito adicional especial para atender a contrapartida da revitalização do mercado municipal. Primeira e segunda discussão e votação do projeto de lei número 07/2023, de autoria do Poder Executivo Municipal, que dispõe sobre a abertura de crédito adicional especial nas peças orçamentárias para constar emenda impositiva para o orçamento 2023. São Luís Paraitinga, 10 de janeiro de 2023, Arildo Lenço da Fonseca Júnior, presidente da Câmara Municipal. Informo aos nobres vereadores que serão colocados em única discussão e votação os vetos totais apostos pelos autógrafos de lei número 84, 85, 87 e 89 de 2022. Desta forma, conforme o artigo 247 do Regimento Interno, a votação será nominal e o veto só poderá ser rejeitado pela maioria absoluta dos membros da Câmara. Os vereadores deverão dizer sim caso sejam favoráveis à manutenção do veto e não caso sejam contrários. Está em primeira discussão o veto total ao posto do autógrafo de lei número 84 de 2022, referente ao projeto de lei número 85 de 2022. Está em única discussão. Referente ao projeto 85. Está em discussão. Boa noite a todos. Esse negócio está balançando. Esse é um projeto de minha autoria, que eu faço questão de defender ele, porque é um projeto que a gente vem sendo cobrado diariamente sobre a fila de espera do SUS. E devido a isso eu acabei vindo, o projeto foi posto, foi aprovado por unanimidade nessa casa, e ele veio com veto da prefeitura. Então, eu pedi um parecer jurídico, eu vou estar lendo parte desse parecer para vocês. Pese ao nobre parecer, assinado pelo representante, esse não obteve êxito em fundar o referido veto, posto que não analisou decisões do Tribunal Superior, principalmente do STF, guardião da Carta Magna. Primeiramente, temos que dilucidar a estrutura do Poder Judiciário. Vejamos, o Poder Judiciário brasileiro fundamenta-se em uma hierarquia a ser seguida pelo Judiciário, o qual o Supremo Tribunal Federal tem a competência de elencar a nossa Carta Magna, mais especificamente no artigo 102 da nossa Constituição. Outro ponto importante a se destrinchar é que o STF é o guardião da nossa Constituição. Dessa forma, é de se concluir que o Supremo Tribunal Federal é o órgão máximo do nosso Judiciário. Com o intuito de melhor elucidação, anexa a tabela explicativa retirada do CNJ, Conselho Nacional de Justiça. Dos vícios do veto. Em sequência, é de se elencar os vícios apresentados pelo veto integral. O veto cita a Lei 13.709, de 14 de agosto de 2018, Lei Geral de Proteção aos Dados. Todavia, o veto não se atenta à Constituição em seu artigo 5º, no inciso 33. Todos têm direito a receber dos órgãos públicos informação de seu interesse particular ou de interesse coletivo ou geral, que serão prestados no prazo da lei, sob pena de responsabilidade, ressalvo aquelas cujo sigilo seja imprescindível à segurança da sociedade ou do Estado. Não observa também um princípio básico jurídico, a hierarquia das normas. A título de exemplificação, a hierarquia das normas no bojo do nosso ordenamento jurídico é representada pela pirâmide Kelsen, no qual no seu topo está a Constituição.
Outro ponto viciado do veto é a citação de jurisprudência do nosso Tribunal de Justiça. Contudo, tendo em vista o princípio acima mencionado, ilustrado pela pirâmide Kelsey, ao usar a decisão do TJ, Tribunal de Justiça Estadual, ignora jurisprudência de Tribunal Superior, revelada em notável tentativa de modo errôneo de justificar o veto. Tendo isso com o mínimo de saber jurídico, esse esperado do representante do Poder Executivo, já seria possível constar que as decisões mencionadas deveriam ser revertidas em instância superior, até mesmo citada a jurisprudência. Destarte o ponderado. Não se sabe se por falta de pesquisa ou por falta de saber jurídico. O responsável pela feitura do veto não analisou a jurisprudência acima. Foi revisada pelo STF e alterada por serviço. Desta forma, o veto ignora por completo o expresso da Lei 12.527 de 2011, que disciplina especificamente sobre o tema de acesso à informação e da publicidade do órgão público. Aí estão as leis que eu passei para todos os vereadores. Portanto, podemos dizer que o veto está em dissonância com a jurisprudência do nosso órgão máximo, o STF, assim como contra a legislação brasileira, ou seja, está em dissonância com o judiciário brasileiro e contra a democracia de direito. Muito embora fundamentado o veto, esse não segue o nosso ordenamento jurídico. Razão essa que resulta em um texto cheio de vício e discórdias legais, no qual o STF já julgou matéria idêntica e deu provimento a reconhecendo a constitucionalidade da lei idêntica. Então, pessoal, eu peço para vocês para estarem derrubando o veto, porque essa é uma lei constitucional, a Lorene colocou ela em Taubaté e ela ganhou. Então, a gente só está pedindo aqui para o setor público a transparência, nada mais. Obrigada. Continue a discussão. Com a palavra, vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente. Quebrando os protocolos aqui, gostaria de parabenizar a Vossa Excelência aí, hoje é a primeira sessão, desejar um bom mandato aí para o senhor. Aos novos vereadores também, boa noite a todos os presentes, todos que nos acompanham aqui pelas redes sociais. Especificamente sobre o veto, né? No dia da votação, vereadora Karina, eu falei para a senhora, né, que esses projetos de transparência às vezes causam incômodo no executivo. Mas a gente sabe que a nova política, a boa política, ela preza pela transparência. E isso, inclusive, é respaldado por lei federal, que é a Lei de Acesso à Informação, que foi muito bem mencionada aí por Vossa Excelência. Como já tinha dito, né, eu esperava o mesmo tratamento que fosse dado à minha lei. Eu também fiz uma lei aqui pedindo a publicação do cronograma de serviços públicos. Ele foi vetado, veio até essa casa e foi quebrado o veto e a prefeitura hoje está cumprindo. E eu fico no pé da prefeitura para que esse cronograma não seja uma letra morta, é uma lei que seja aplicada. Então, estou aqui só mais uma vez para dizer a Vossa Excelência que tem o meu apoio. Aliás, todo projeto de transparência vindo de qualquer vereador desta casa sempre terá meu apoio, porque eu acho que a política ela se faz com transparência e é muito importante que todos os atos do poder, seja ele executivo ou legislativo, tenham a publicidade que merece. A nossa população precisa se manter informada, principalmente de um tema tão sensível como esse aí. Parabéns mais uma vez e já adianto que pode contar com o meu apoio. Muito obrigado. Continue a discussão. Com a palavra, a vereadora Roseni. Boa noite a
Boa noite a todos. Estou aqui de volta, né? Graças a Deus. Em relação ao projeto aí da nova vereadora Karina, é notório. Eu só gostaria de fazer algumas colocações pequenas aí, né? Antes do voto. É só como informe mesmo, para um melhor entendimento. Eu gostaria de fazer um comparativo, né? Eu vi que o projeto foi colocado em Taubaté, pela vereadora Lorene, foi colocado em Caçapava e foi colocado em outras cidades. Logicamente que a transparência aí é muito importante. Mas também seria, nessa fala que eu vou colocar, o comparativo é importante porque Taubaté, ela tem todas as especialidades, ou seja, Taubaté tem os seus recursos próprios, né? Todas as especialidades estão ali nas suas policlínicas. E quando se referencia o hospital para transferência para cirurgia, eles também referenciam o hospital universitário. Eles têm uma fila interna, realmente. Então, tanto uma fila interna de especialidades, quanto de cirurgias e de exames de laboratório. Nosso município, né, ele não tem esses recursos, né? Tem o que vem das emendas e não dá para sobrepor tudo isso. Nós temos somente 4 especialidades, que é pediatra, né, que é através do concurso, aí que todo mundo sabe, ginecologista, que é o recurso pago por recurso próprio da prefeitura, psiquiatra, né, que tem aquela fila que a gente sempre cobra aí, porque a demanda nossa é bastante, né, e o médico generalista. Então, na verdade, o município dispõe no cadastro dele ali 4 especialidades, diferente de Taubaté, que tem um leque de infinitas oportunidades e vagas, né? A fila de especialidades desse município, eu estou falando aqui como funcionário também em saúde e tenho esse conhecimento. A fila de especialidades de referência do município é praticamente na sua totalidade dependente da rede estadual, né, gente? É de conhecimento de vocês, mas tudo se depende de uma fila chamada demanda de recurso. E essa fila, ela tem o seu, a gente chama de demanda de recursos, os pacientes são listados, né, como, quando o paciente entra numa fila, é colocado hora, minuto e segundo dele inserido na fila. Só que o município responde para uma diretoria regional de saúde, né, DRS. Esse cadastro pertence ao Estado. Então eu só queria colocar essas colocações aí em cima do projeto da Karina, né, para a gente fazer esse comparativo. Até porque lá na frente a gente possa até, quando for fazer a indicação das impositivas, que se pudesse somar um caldão e a gente ver o que mais o município precisava, né? E seria interessante nessa parte. Agora, o projeto em si, a transparência é muito importante, sim. Tem inclusive o STF, né? Que tem aí os informes que obriga, né? Que está na lei, que obriga a Prefeitura de Taubaté até a fornecer essa lista de aprovação. É notório, sim, né? Tem a ministra aí, a Carmen Lúcia, que deu o seu parecer favorável. Só que era isso. Eu sou favorável à transparência, sim. Não é porque eu sou funcionária lá que eu teria que ser contra. Mas eu só queria esclarecer isso, porque vocês entendam a diferença de ter as especialidades maiores nos municípios grandes e nós que não temos especialidades que dependemos na totalidade aí do Estado. Então, essa transparência seria essa fila do Estado. Agora, aí que teria que ver, essa possibilidade é feita para o Estado, porque tem lá também a proteção de dados, né? E as pessoas também, tem pessoas que podem ser que se ofendam, tem pessoas que não, né? Mas, vamos lá, sou a favor da transparência. Muito obrigada. Continue em discussão. Com a palavra a vereadora Maria Aparecida. Boa noite, senhor presidente. Parabéns, né? Seja abençoado o nome do Senhor, né? Pode contar com a gente sempre. Boa noite, nobres colegas, né? A Raquel, seja bem-vinda, né? Deus abençoe a sua diretoria aí, a mesa toda, né? Que faz um bom trabalho nesse 2023. E boa noite a todos presentes. Como a nobre colega Roseni falou, né? Nós temos uma demanda de especialista na rede SUS, mas não tem muita fila de psiquiatra, mais ou menos. Pediatra não tem muito, nós estamos com 2 pediatras.
pediatra agora, né? E as outras não têm fila imensa. Eu sou a favor do projeto da Karina, sim, porque nós somos muito cobrados, principalmente os agentes de saúde. O tempo todo é cobrado quando que vai marcar meu exame, quando que a minha consulta vai ser marcada. Daí eu sou a favor por causa disso. E eu creio que muitos pacientes não vão ficar chateados, porque até mesmo a central pode gerar uma senha para o paciente. Ele mesmo vai, igual senha de banco, ele mesmo tem o código dele, ele entra. Se for violado, se ele dá essa numeração, essa senha para alguém. Eu acho que quando quer ter clareza, dá um jeito. Por isso que eu sou a favor. E eu creio que a população hoje, ela quer sim saber quantas pessoas tem na minha frente para tal exame. Eu tenho minha ultrassom lá faz 1 ano, 2 anos. Quanto vai marcar? Hoje eu não sei isso. Eu não sei, eu tenho um cardiologista, não sei para marcar, quanto vai marcar. Eu não sei. Não sei qual a demanda. Por isso que eu sou a favor do projeto, sim. Eu acho que até mesmo na Roseli, lá no setor dela, a vereadora Roseli, acho que é estressante para ela também quando o paciente chega lá e fala para ela: Roseli, quando vai marcar a minha vaga? E às vezes nem ela sabe quando vai marcar. Então, por isso, tendo a transparência, ele entra a hora que ele quiser. Porque eu acho que não vai ter falta de ética, porque ele vai ter um código dele, ou é o cartão do SUS, ou dá uma numeração para ele seguir. Se alguém violar, é ele mesmo que cedeu o número. Eu acho que isso vai dar certo. Esse é meu ponto de vista, né? Não conversei totalmente com a Karina sobre o projeto, dei uma lida, né? E desde quando ela falou, na outra vez eu já fui favorável. E agora não será diferente. Muito obrigada. Continue a discussão. Ninguém se manifestando, solicito ao senhor excelentíssimo vereador Benedito Tadeu que proceda seu voto. Solicito ao senhor excelentíssimo vereador Dirceu Diniz que proceda seu voto. Solicito ao senhor excelentíssimo senhor vereador José Roberto Correia que proceda seu voto. Sou contra o veto também. Solicito ao senhor excelentíssimo vereador Marcelo Henrique dos Santos Toledo que proceda seu voto. Contra o veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Maria Aparecida que proceda seu voto. Contra o veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Roseli Correia que proceda seu voto. Contra o veto. Solicito ao excelentíssima senhora vereadora Sueli Carino que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Moradeiro que proceda seu voto. O projeto foi rejeitado por 8-0. Está em discussão com o veto, desculpa. Está em única discussão o veto total após do autógrafo de lei número 85, referente ao projeto de lei número 86. Está em única discussão. Com a palavra a vereadora Karina. Esse também é um projeto de minha autoria que veio com veto. A alegação deles no veto usurpação de poderes. Eu vou estar trabalhando esse projeto novamente, eu vou a favor do veto. Vou estar trabalhando esse projeto novamente, porque é um pedido da população em ter a Feira da Barganha em São Luís. E esse ano está colocando ele novamente. Continue a discussão. Ninguém se manifestando, solicito ao excelentíssimo senhor vereador Benedito Tadeu que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Dirceu Diniz que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador José Roberto Correia que proceda seu voto. A favor do veto também. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique que proceda seu voto. Feira do Barganha eu acho interessante.
Solicito ao excelentíssimo senhora vereadora Maria Aparecida que proceda seu voto. A favor do veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Roseli Correia que proceda o seu voto. A favor do veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Sueli Carina que proceda o seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Moranei que proceda o seu voto. O veto no total do projeto de lei número 86 foi aprovado por 8-0. Está em única discussão o veto total posto do autógrafo do projeto de lei número 87, referente ao projeto de lei 88 de 2022. Está em única discussão. Com a palavra ao senhor vereador Marcelo Toledo. Bom, eu venho. Primeiramente, eu peço para que vote com a consciência de vocês. Se entender que o projeto é pertinente, vote a favor. Não for, eu respeito a opinião aqui de todo mundo. Eu sei que o projeto se mexe com o patrimônio, né? Se interfere diretamente no patrimônio e ninguém gosta disso, né? Mas existe uma lei de 1995, era do vereador Antônio Augusto do Peixe. A lei foi aprovada, sancionada em muitas vezes. Eu cheguei em 98 a fazer uma representação no Ministério Público. O Ministério Público determinou a retirada das portas lá onde era o Batistela e depois do imóvel ali na Praça do Bodo Cruz, que hoje é a loja Serra. E agora, mais recentemente, foi aprovado o Código de Postura. Acho que tem 2 vereadores aqui que participaram, né, Dirceu? Vocês votaram a favor do Código de Postura e o vereador José Roberto também votaram. Então, se votaram a favor do Código de Postura e está isso que é muito bem claro, bem definido no artigo 133 e 134, que as portas de aço têm que ser substituídas pelas portas originais. Você dá então, eu fiz a lei, né? Se ficar a favor do veto, também não vai ser uma coisa ruim, né? Eu lembro de uma sessão de Câmara, quando fiz a lei proibindo a entrada de caminhões pesados na cidade, né? Eu falei, olha, e a Câmara estava enrolando em votar. Eu falei, vote, por favor, vote contra até. Mesmo votando contra, não vai ser mais um negócio. E depois, eu consegui. Então, esse projeto, na verdade, não são poucos imóveis, são imóveis comerciais, serviços. Então, ali, são 7 ou 8 imóveis, que não é uma sangria, aí é complicada, não é nada. É bom senso, você vai melhorar o aspecto, você vai ver que você está preocupado em preservar, recuperar o patrimônio histórico, que também o patrimônio histórico seja também um atrativo turístico e econômico também, né? Sábado eu estava conversando com um rapaz ali, está falando, ó, se mudar as portas, você substitui, você simula também, você tem um conjunto mais apresentável, né? E não é difícil de fazer isso daqui. Então eu vou tomar as devidas providências. Se está no Código de Postura, obviamente eu vou fazer uma representação, bem claro lá. E também vou também, quando é fato, existe um mecanismo, né? Agora, eu peço para que vote com a consciência, obviamente, que eu entendo que isso aqui é pertinente e vai trazer um benefício imenso ao município, à instância, né? Tem 432 imóveis tombados, né? Eu acho que se tivesse uma política de defesa, né, São Luís estaria numa situação muito melhor, mas o que acontece é sempre aqui que você acaba se reduzindo a interesses menores, interesses particulares ou privados. É isso. Obrigado. Continue a discussão.
Ninguém se manifestando, solicito ao excelentíssimo senhor vereador Tadeu que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Dirceu Diniz que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador José Roberto que proceda seu voto. A favor do veto. Solicito ao senhor excelentíssimo vereador Marcelo Henrique que proceda seu voto. Contra o veto. A favor do patrimônio histórico. Solicito ao excelentíssimo senhora vereadora Maria Aparecida que proceda seu voto. Favor do veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Roseli Correia que proceda seu voto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Sueli Carina que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Moradei que proceda seu voto. Nesse caso, o veto foi mantido por 7-1. Está em única discussão o veto total aposto ao autógrafo de lei número 89, referente ao projeto de lei número 95. Está em discussão. Com a palavra o senhor Marcelo Toledo. Esse projeto está até aqui a emenda, né? Passa o seguinte, que dispõe sobre a isenção de IPTU a taxas tributárias a imóveis tombados pelo patrimônio histórico e cultural do município de São Luís do Paraitinga, que é também o patrimônio histórico e cultural do Estado de São Paulo e de toda a nação brasileira, tendo em vista ela ser abarcada pelo tombamento, tanto estadual como federal. O que está isso aqui? A isenção do IPTU existem várias cidades que concedem isenção do IPTU, porque o imóvel tombado você sofre uma intervenção. Você continua sendo dono dele, mas você sofre limitações. Mas esse projeto, na verdade, ele não visa pedir a isenção para imóveis, né? Que obviamente eu seria beneficiado, eu nunca vou fazer lei para me beneficiar também. São 432 imóveis tombados. Daria uma redução de receita bastante drástica. Talvez, não sei se pode se comparar com a perda do FPM. Mas eu vi várias decisões também do Tribunal de Justiça dizendo que o município pode. Você tem, porque dizendo que pode dar essa isenção, mas não foi isso que eu pedi. A isenção do IPTU é para tentar compor um diálogo, né? Que você tenha uma proposta mais saudável entre as partes, onde a gente vai pedir para tirar as portas de aço e colocar as portas de madeira como eram originalmente. Então seriam aqui 7 ou 8 imóveis, né? Dá para falar aqui, só ali no centro, você dá para ver. E até chegar ao montante disso, né? Eu vou até pedir para fazer a reunião com os proprietários de imóveis ou aqueles inquilinos também. E aí você vê o quanto que o patrimônio é valorizado, o quanto que ele vai melhorar, né? Não sei, às vezes eu imagino que as pessoas falam em proteger o patrimônio, mas na verdade não defendem. É isso, né? Vamos votar aí. Eu obviamente eu já sei o resultado do placar aqui, mas eu acredito nas coisas que eu faço. Então, seriam 7 ou 8 imóveis que teriam, né? Não vai ser permanente. Eu acho que um ano de isenção do IPTU no imóvel daquele da praça, você já supre a substituição. E sem falar também na melhoria do aspecto visual, da ambiência, né? Do quanto que vai ser valorizado e o quanto isso pode trazer retorno para a própria população. Porque aqueles imóveis da praça, eles perderam a característica de imóvel residencial, de imóvel familiar, né? Ou é para serviço, para banco, para instituição, ou é ponto comercial.
né, ou pousada. E seria interessante, né? E acho que o preço, né, o valor daquele lá, no ano de IPTU, já supre isso daí. Tem que ser. Continue em discussão. Ninguém se manifestando, solicito ao excelentíssimo senhor vereador Benedito Tadeu que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Dirceu Muniz que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador José Roberto que proceda seu voto. A favor do veto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Marcelo Henrique que proceda seu voto. Contra o veto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Maria Aparecida que proceda seu voto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Roseni Correia que proceda seu voto. Solicito à excelentíssima senhora vereadora Sueli Carina que proceda seu voto. Solicito ao excelentíssimo senhor vereador Vinícius Moradei que proceda seu voto. O veto foi aprovado por 7-1. Com relação ao projeto de lei da emenda da Lei Orgânica número 3 de 2022, informo que para sua aprovação dependerá do voto favorável de 2/3 dos membros da Câmara Municipal, conforme o artigo 2, 151 do Regimento Interno. Está em segunda discussão o projeto de lei da emenda da Lei Orgânica número 3 de 2022. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação, permaneçam como se encontram. Já os que forem contrários, que se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 1 de 2023. Está em primeira discussão. Está em segunda votação. Ninguém se manifestando. Desculpe, tem um erro. Está em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que foram contra, que se levantem. Está em segunda discussão o projeto de lei número 1 de 2023. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que foram contrários, que se levantem. Aprovado por todos aqui presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 2 de 2023. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que forem contra, que se levantem. Está em segunda discussão o projeto de lei número 2 de 2023. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que forem contra, que se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 3 de 2023. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que forem contra, que se levantem. Está em segunda discussão o projeto de lei número 3. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que forem contrários, que se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado aqui por todos presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 4 de 2023. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram. Já os que foram contra, que se levantem.
Está em segunda discussão o projeto de lei número 4 de 2023. Está em segunda discussão. Está em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, já os que foram contrários se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 5 de 2023. Está em primeira discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, já os que foram contrários que se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos. Está em segunda discussão o projeto de lei número 5 de 2023. Está em segunda votação. Ninguém se manifestando. Está em segunda votação. Os vereadores que foram favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, já os que forem contrários se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 6 de 2023. Está em primeira discussão. Com a palavra, o senhor vereador Vinícius. Boa noite, senhor presidente, novamente. Senhor presidente, eu até gostaria de, junto com os novos colegas aqui, identificar, porque isso daí parece que é uma correção, uma emenda impositiva, e eu não consigo identificar, né? Inclusive está escrito aí, emenda impositiva, né? Não, esse é o mercado. Ah, esse é o mercado? Ah, desculpa, como eu me enganei. Continue a discussão. Está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, e já os que forem contrários se levante. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei número 6 de 2023. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando. Está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, e já os que forem contra que se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em primeira discussão o projeto de lei número 7 de 2023. Está em primeira discussão. Ninguém se manifestando, está em primeira votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, já os que forem contra que se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Está em segunda discussão o projeto de lei número 7 de 2023. Está em segunda discussão. Ninguém se manifestando, está em segunda votação. Os vereadores que forem favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, já os que forem contra que se levantem. Ninguém se manifestando, aprovado por todos aqui presentes. Nada mais a declarar. Declaro encerrada a segunda sessão extraordinária do ano de 2023.